Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre contratações. Osmar Stabile abre o jogo sobre possíveis contratações do Corinthians e admite reuniões com Dorival Júnior para reforçar o elenco do Corinthians, porém tem algo a mais nisso aí, eu vou te falar neste vídeo, tá bom? Vamos falar também sobre SAF no Corinthians, tipo uma SAF que não é SAF. Projeto é apresentado a advogado do Corinthians, Vinícius Cascone, e eu vou trazer para vocês todos os detalhes de como vai funcionar, se assim for aprovado algum dia no Corinthians, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, vamos iniciar esse vídeo aqui falando sobre o departamento de contratações do Corinthians, tá? E é aquilo que a gente sempre suspeitou e é aquilo que o corintianeiro tá falando para vocês desde o início, tá? Houve uma reunião entre Osmar Stabile e Dorival Júnior para falar sobre reforços, tá? Onde a presidência do Corinthians, pelo menos admitiu isso agora, mas já houve algum tempo, onde o presidente do Corinthians admitiu a situação financeira do Corinthians. Hoje ela não existe, palavras do próprio presidente. Ou seja, vivemos uma situação financeira do Corinthians totalmente precária, né? Vivemos uma situação catastrófica, destruída financeiramente por contas do Corinthians que nunca se acaba, assunto que está totalmente ligado a essa possível SAF que vamos falar a seguir. E com isso, houve sim uma conversa para o Corinthians se reforçar. Porém, que o Dorival Júnior esteja ciente que é dentro das possibilidades que o clube oferece. Houve uma reunião também com o setor financeiro do Corinthians, onde ele vai lá desmantelar e trazer tudo, vamos deixar assim, tudo mastigado, quais as verdadeiras condições do Corinthians para contratações, mas já aviso de antemão que será apenas contratações que são consideradas oportunidades de mercado, tá, Fiel? Quais jogadores estão nessa lista? Jogadores de grandes nomes que podem ser oportunidades de mercado. Os jogadores mais em ascensão seria, no caso, Roger Guedes, tá? Que seria uma oportunidade de mercado, porque o Corinthians só contrata o Roger Guedes se ele conseguir desvincular do Al Rayyan. O Malcom seria outra oportunidade de mercado, igual o vídeo que trouxe hoje mais cedo, que ele pode desvincular lá e o Corinthians conseguir apenas um empréstimo do jogador. A gente tem também o Elinho do Toluca do México, que seria outra oportunidade de mercado. O Corinthians tenta o empréstimo do jogador. Entre mais atletas que foram oferecidos, trouxe aí um atleta do Newcastle recentemente, só que tem um salário muito alto. Parece que as negociações não deram certo. Tem também situação do Patrick, do Novo Horizontino, e outros jogadores que o Dorival Júnior pode entender que é uma oportunidade de mercado. O Dorival apresentou alguns nomes em que o financeiro do Corinthians vai discutir agora internamente para ver as reais condições do Corinthians ir no mercado da bola e reforçar o seu time. Também houve uma conversa sobre as prioridades de posições. Eu acho que aqui não precisa a gente ser nenhum gênio para descobrir que a gente está se tratando de uma defesa muito frágil, de um ataque muito frágil, né? E também aí de um lateral que o Corinthians tenta contratar, porque sempre quando machuca ou contunde a gente não tem um lateral à altura. Acredito que um meio ofensivo seria muito bem-vindo, já que o Igor Coronado não consegue preencher esse buraco quando o Rodrigo Garro não joga. E essas são as principais contratações que o Corinthians poderia fazer. Mas quando você vai num mercado onde você não tem dinheiro para você pagar uma multa rescisória de um jogador que está bem, igual o Corinthians contratou o Garro, pagou sua multa rescisória lá diante do Tajeres, onde você contrata jogadores que chegam para render, que chegam para somar e que chegam com titularidade garantida. Não vai ser esse mercado, a não ser que dê certo o Roger e o Malcom, né, que seriam jogadores mais contundentes no mercado da bola. Então, Fiel, o que eu tenho para passar para vocês é que o presidente do Corinthians atual, que está na cadeira, que é o Osmar Stabile, confirmou o que a gente já havia dito, confirmou pelo menos o que eu disse nesse canal, que o Corinthians só vai contratar oportunidades de mercado. Realmente estava certo, devido a informações de pessoas relacionadas ao clube, e agora o presidente do Corinthians revelando que o Corinthians só vai contratar oportunidades de mercado. O que nos resta agora é aguardar para ver
quais serão essas oportunidades de mercado. Trouxe alguns jogadores para vocês, mas com certeza tem muito mais atleta. Então, o que o Osmar Stabile quis dizer é que o Corinthians vai reforçar, porque houve a reunião, não vai ficar com esse elenco que está aí, onde eu trouxe a possibilidade também que era possível o Corinthians não contratar ninguém devido à situação financeira que o clube tem hoje no mercado, tá? Porém, vai contratar, vai reforçar, mas não esperem grandes reforços. Situação de Roger Guedes é difícil, seria um jogador mais para o ano que vem, mas também não é impossível, tá? Então não vou cravar que não vai vir, mas é uma situação difícil por ser ídolo lá e ser o melhor jogador deles, time do Qatar, que tem muito dinheiro. Mesmo que o Roger sinalize uma saída, eles podem aumentar o salário do atleta, enfim, podem fazer de tudo para convencer, afinal ele tem 30 gols na temporada. Tem o Malcom, que seria a possibilidade mais real, mas tem que ver a situação financeira, se o Malcom também quer voltar para o Corinthians nesse momento, se ele acredita que é esse o momento de encerrar a carreira no Corinthians. Enfim, o Corinthians vive uma situação realmente conturbada financeiramente e não espere grandes reforços, tá, fiel? Enquanto os outros clubes, Flamengo, Palmeiras, entre outros clubes aqui do Brasil, vai lá e paga uma multa contratual e traz um jogador considerado que seria titular em qualquer clube do Brasil, enquanto eles reforçam, realmente estão reforçando, o Corinthians está pegando apenas os requisitos, apenas aí, vamos dizer assim, as barbas, né? Apenas, vamos dizer, como se diz, né, fiel? Apenas o que sobrou, apenas o restou aí do mercado da bola, que são as oportunidades de mercado para reforçar o elenco do Corinthians. Tomara que seja cirúrgico nessas contratações e a gente pode ter sorte, né? Igual a gente teve uma vez com o André Santos, que contratamos, Chicão, que veio do Bragantino, contratamos muitos jogadores aí que eram considerados oportunidades de mercado e deram certo, né, fiel? Tomara que o Corinthians esteja afiado para fazer esse tipo de contratações, porque realmente a gente vai chegar jogador, mas nenhuma grande estrela. Certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto, tá? Vamos falar aqui rapidamente, eu vou trazer para vocês um esclarecimento, tá, fiel? Até porque nessa tarde o que temos de informações mais atualizadas é isso, tá? Vou trazer um esclarecimento para vocês aqui referente à SAF do Corinthians. Muita gente tem dúvida. E o que é interessante é que esse projeto foi apresentado para o Vinícius Cascone, que hoje é presidente, que hoje é advogado do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Vou também dar um pitaquinho aqui sobre o Pogba depois dessa informação. Então, fiel, o que foi apresentado? Foi apresentado o GE.Bom, tá? Eu falei que não ia me inteirar muito nesse assunto porque não existe a possibilidade, uma vez que o Conselho Deliberativo é formado por oposição, é formado por renovação e transparência. A maioria dos conselheiros hoje do Corinthians, do Conselho Deliberativo, é por renovação e transparência. Então eles não vão votar nada que seja benéfico para o Corinthians, porque em 16 anos não fizeram nada de benéfico para este time, a não ser sugar o Corinthians. Então realmente eu não acredito que vão aprovar este projeto. Mas ele funciona da seguinte forma e ele é maravilhoso, tá? Eu acredito que dá sim para o Corinthians pagar todas as suas dívidas. Vamos imaginar aqui uma vaquinha que foi feita para a Neoquímica Arena, tá? Onde o Corinthians arrecadou aí quantos, Fel? 37, 38 milhões, eu até me perdi, parei de acompanhar o arrecadamento da Neoquímica Arena, tá? Mas foi mais se eu não me engano, mais de 35 milhões o arrecadamento. Isso as pessoas doaram com boa intenção, sem receber nada em troca, doaram apenas para ajudar o Corinthians. Desta vez será o contrário, tá? Eles vão vender títulos em que você, ao comprar esse título, você terá um poder. Qual poder será esse? Você terá o poder, a votação, que já emendaria com uma mudança no Estatuto do Corinthians. Por isso que eu falo para vocês que eles não vão aceitar, eles não vão mudar. A mudança do Estatuto do Corinthians hoje, com essa SAF, que se você imaginar não é SAF, é uma SAF que não é SAF, porque vai continuar com o presidente, vai continuar com os diretores, vai continuar com o clube social, a parte futebolística que vai mudar um pouco. E o Corinthians se tornaria muito grande com esse projeto, se tornaria, aliás, gigante. Basta eles dizerem sim, basta passar pelas provações, porque se a gente teve um arrecadamento de mais de 36 milhões de reais com a vaquinha da Neoquímica Arena, imagina as pessoas comprando e elas tendo o poder, elas compraram sem ter direito a nada, agora elas vão ter o poder. Mas que poder seria esse? Você vai lá e compra um título, um exemplo, de R$2.000, tá, fiel? Não vai custar baratinho.
um exemplo aqui, R$2.000, você vai lá e compra um título. E você teria uma anuidade aí de R$120, R$150 por ano após a compra desse título, que te daria o direito de votar. Você poderia escolher, você poderia votar, eu, você ou todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, poderia votar em quem seria o presidente, o próximo presidente do Corinthians. Você poderia votar em alguns assuntos do clube em que prevalece a maioria de votos. Por que no Corinthians hoje essa política ela é engessada? Por que no Corinthians essa política só colocam os presidentes que eles querem? Porque você começa a formar chapas lá dentro, onde o Conselho Deliberativo tem a maioria dos votos, então vem cá, vamos fazer uma chapa aqui, eu, você, o Duílio, o Osmar Stabile, o fulano de tal, aí a oposição tá lá, que a maioria é renovação e transparência, então aquele candidato, a chance dele ganhar ele é enorme. Por isso que eu digo que o Augusto Melo fez milagre no Corinthians, onde ele tem a chance de voltar pro Corinthians com votos dos sócios, que é a probabilidade maior de votação. Só que o sócio que tem direito a votar, se eu não me engano, você tem que ser por mais de 5 anos sócios do Corinthians, aí tem outro negócio lá, então não é muitos sócios que tem esse direito de votação. Se tivesse uma situação de impeachment hoje, você que comprou esse título teria direito de votar se você queria o afastamento do Augusto Melo ou não. Então esta forma, além de você mudar a política engessada do clube, você paga a dívida do clube. Imagina o tamanho da torcida do Corinthians, que em 2023, se você pegar o ano inteiro, arrecadou 880 milhões de reais. Bruto, tá fiel? É bruto. Com pagando estádio, com o dinheiro bruto da arena, tudo. Arrecadou 880 milhões de reais, tá? Imagina o Corinthians pagando a sua dívida e arrecadando isso. Imagina o Corinthians não tendo que pagar nada para a Caixa Econômica Federal. Imagina o Corinthians não ter despesas, é lógico que vai ter algumas funcionários e tal, me precipitei aqui, tá? Você vai ter algumas despesas, mas você pega esses 880 milhões de reais sem você pagar a sua principal dívida, que é o estádio, e o Corinthians devendo 2,5 bi no mercado, imagina isso tudo quitado, o estádio, os 2,5 bi, imagina o Corinthians devendo vamos dizer, o médio que todo clube de futebol que é organizado deve hoje. Você está dentro dos parâmetros. O Corinthians fica gigante, o Corinthians se torna o maior da América. Então o torcedor dessa vez vai ter o direito de comprar, igual ele ajudou na Neoquímica Arena, só que ele vai comprar para ter direito a poderes no Corinthians. Então ele vai ter direito a voto, que é poder maior que esse. Acaba aquela política engessada de só os fulano pode votar e sempre elegendo as mesmas pessoas. Muitos torcedores terão direito, para quem comprar, você terá o direito de votação, você terá o direito de escolher quem será o presidente do seu clube. Quer ação melhor do que essa? Aí sim será o time do povo, né? Com as dívidas pagas, porque se a gente teve uma arrecadação de 36 milhões aí, ou mais, foi mais, deu mais, tá fiel? Imagina aí, a arrecadação da Neoquímica Arena, só que agora você terá poder sobre essa compra, muitos corintianos irão comprar, eu mesmo compraria. Aí você tem direito à votação no clube, aí tem uma parte lá que seria 10% para a parte social também, e o Corinthians livre das dívidas, tá? Porque seriam vendidos aí 60 mil cotas, que eles estão fazendo uma matemática de arrecadar pelo menos 1,5 bi, cara. Pagaria praticamente toda a dívida do Corinthians, o Corinthians ficaria no mercado livre e quitaria o que ficaria muito fácil, porque você paga o estádio. Se arrecadar 1,5 bi, você quita o estádio. Você quitando o estádio, todos os jogos do Corinthians dá lá 3, 4, 5, 6 milhões de reais por jogo. Quantos que não ganha um jogador de elite, um jogador de alta performance numa Europa hoje, num grande clube? Vai ganhar 5, 6 milhões de reais. O Corinthians pagaria um jogador desse com apenas um jogo dentro da Neoquímica Arena, a mensalidade dele de 30 dias. Vocês estão entendendo? Fora que o restinho de dívida que ficar, o Corinthians paga com o arrecadamento do estádio. Então, para o Corinthians, seria maravilhoso se isso fosse aprovado. Basta essas pessoas que estão lá dizer sim ao projeto, apresentar o projeto com mais clareza que estou apresentando aqui, para o torcedor do Corinthians ter o direito de votar, e o próprio torcedor salvaria o time. Porque o próprio torcedor iria comprar o título, e já essa compra do título significaria o quê? O quitamento da dívida. Então você está comprando um título que eles vão usar esse dinheiro que você está comprando para quitar a dívida do seu time. Olha que maravilhoso. Quantos torcedores não compraria? E detalhe,
Vocês sabem qual é o único time que tem a possibilidade de fazer isso no Brasil? O Corinthians. O Palmeiras não tem porque não tem torcedor. Com todo respeito, tá? Não tô aqui pra zoar, não. O São Paulo não tem porque não tem torcedor. O Santos não tem. O Galo não tem, tá? O Flamengo aí, Corinthians e Flamengo. Mas o Flamengo não precisa, porque o Flamengo tá com suas dívidas em dia. Então o Corinthians é um dos... Cara, o Corinthians devia agradecer essa oportunidade de ter tantos torcedores que amam o clube. Olha que oportunidade maravilhosa que se apresenta, que basta o corintiano... Desculpa, Fel. Que basta aí a renovação e transparência, eu vou ser mais justo, porque quem está no Conselho Deliberativo são eles, ter a maioria do voto para o sim, porque aí o Corinthians teria todo esse poder e rapidinho o Corinthians pagava a sua dívida. O que o Corinthians não vai fazer, o que o torcedor não vai fazer, é ir lá doar R$2.000, né? Vamos supor, R$2.000 no título, vou lá pagar R$2.000 de livre, espontânea vontade, que eu nem sei se a dívida vai ser paga, eu nem sei para que eles vão usar esse dinheiro. Diferente que você chega com um projeto desse, em que todo o dinheiro arrecadado vai ser aí mostrado as arrecadações e vai pegar todo esse dinheiro e vai pagar a dívida. Você saudando a dívida do Corinthians, você está fazendo o Corinthians o maior clube da América. E você terá, mesmo se você comprar, além de você ajudar a pagar, você terá direito à votação para quem será o presidente do Corinthians. Acaba esse negócio de chapinha, de fulano. E outra, sabe qual que é o maior detalhe desse esquema, dessa votação? Se você compra o título, você pode ser candidato a presidente, se você quiser. Você aí que está assistindo, eu quero ser candidato a presidente. Você vai lá e a candidata a presidente, ele te dá também essa oportunidade, tá, fiel? Então acaba, você, torcedor, escolhe o presidente. Você escolhendo o presidente, depois o torcedor, se o cara for ruim, o torcedor não pode nem reclamar. E se o cara estiver pisando na bola que foi eleito, aí o processo de impeachment, né, se tiver política, não bater as contas, gestão temerária, esse tipo de coisa, você tem aí o direito de tirar a pessoa que você colocou. Então isso é maravilhoso para o Corinthians, tá? Óbvio que estou explicando por cima, ainda tem toda a situação em que você explica com mais cuidado, mastigando todos os assuntos, né? Todas as cláusulas. Então seria uma SAF que não é SAF, porque continuaria com o presidente, continuaria lá com todos os diretores do Corinthians, tá, fiel? Só que a única diferença é que o presidente será votado e o Corinthians paga suas dívidas. Então eles têm que dizer sim para mais pessoas ter direito à votação, que é o que a torcida está exigindo nos estádios com faixas. Cadê a mudança do estatuto? Então você muda o estatuto, você atende o que o torcedor quer, você amplia o direito de votação para quem será o presidente do Corinthians e paga a dívida do clube, que é o mais importante. Que é coisa melhor do que essa ideia que foi elaborada? Que é coisa mais interessante que essa ideia? Eu acredito que não tem, e acredito que para o Corinthians seria o melhor. Então, se isso for em votação, se essa ideia realmente ela se firmar e for para votação, cara, que seja votado por sim, que esses caras coloquem a mão na consciência, vamos pagar a dívida do clube. A única diferença é que eles vão ter direito à votação. Muitos corintianos vão comprar, é certeza de quitamento de dívida, fiel. Porque você dá o poder ao torcedor de escolher o presidente, porque serão aí muitas cotas vendidas, então muitos terão direito a essas votações. E isso seria maravilhoso para o Corinthians. E eu quero que vocês comentem o que vocês acham dessa ideia, dessa SAFiel aí, implementar no Corinthians. Comentem, porque eu quero saber muito a sua opinião referente a isso, tá? E pra gente encerrar aqui, fiel, sobre o Pogba, né? Muita gente aqui fala, cara, Pogba de novo, pelo amor de Deus, não acredito que estou escutando isso de novo, mas dessa vez é para encerrar, tá, fiel? O assunto Pogba, como ele já foi negociado com o Corinthians, está livre no mercado até os dias de hoje, Pogba está muito próximo de se tornar jogador do Mônaco, tá, fiel? Vai disputar a Champions League aí pelo Mônaco, tá? Então, para encerrar, para quem ainda estava com uma esperança do Pogba ser jogador do Corinthians, esquecem, porque está muito avançado, tá faltando só assinatura para o Mônaco anunciar Pogba como seu novo jogador, tá? Então, no fim da novela, Pogba no Corinthians, tá bom, fiel? Quero agradecer demais sua presença, espero que esse vídeo pode ter explicado para vocês o que vocês não tinham entendido, para trazer a informação que o projeto foi apresentado ao advogado do Corinthians também. Com certeza agora vai passar para os cabeças lá. Vamos ver o que vai virar essa história. E sobre o Osmar Stabile aí fazendo reuniões sobre contratações. Espero ter te atualizado da melhor forma possível. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!